Análise de tendências temporais para eventos extremos de precipitação. Um estudo de caso no município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou Thiago Silva, discente bolsista do presente projeto, que foi orientado pela docente doutora Aline Nunes. Os processos de crescimento populacional associados à expansão das cidades de modo desordenado têm impulsionado a ocorrência de eventos climáticos extremos que acarretam desastres urbanos, onde as chuvas intensas representam uma problemática por poderem desencadear inundações e movimentos de massa. Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma cidade que se integra a este cenário, onde consta com cerca de 415 hectares de áreas de ocupação, sendo mais de 70 mil habitantes em áreas de riscos. Assim, uma importante ferramenta de preparação na gestão de riscos é o sistema de alerta voltado a eventos extremos. A cidade conta atualmente com esse sistema, que pode vir a ser aprimorado por meio de modelagens hidrológicas e métodos estatísticos. Assim, o presente estudo possui como objetivo geral o intuito de avaliar as precipitações causadoras de inundações e movimentos de massa na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, a fim de subsidiar as ferramentas de alerta e desastres naturais do município. Como objetivos específicos, temos determinar estações pluviométricas representativas do regime de precipitações na região hidrográfica conformada a Petrópolis, realizar o levantamento histórico dos eventos críticos de movimentos de massa e inundações e analisar os acumulados de chuva com potencial em acarretar esses eventos no município, produzir as curvas limiares de chuva acumulada para esses eventos, verificar a existência de tendência monotônica ou mudanças abruptas em chuvas acumuladas correlatas às curvas limiares definidas e propor a inserção dos parâmetros analisados neste estudo no sistema de alarme e monitoramento de Petrópolis. Na sequência, apresenta-se o plano de ação que estrutura o processo metodológico adotado no estudo. Inicialmente, há a revisão de literatura associada à caracterização da área de estudo. Aqui destaco primordialmente que Petrópolis é integrada por duas bacias hidrográficas, a do Piabanha e a Baía de Guanabara, além de possuir elevado declive e propensão à ocorrência de deslizamentos por sua geologia. Na sequência, a aquisição e análise preliminar dos dados. Primeiro, os dados de chuva, que deveriam satisfazer 3 critérios: possuir 50 anos de registros, poucas falhas de dados e boa cobertura espacial sobre o município. Assim, das 74 estações levantadas, 5 foram selecionadas, estas que possuíram abrangência integral sobre o município. Segundo, a determinação dos registros dos eventos de interesse, sendo aplicado ao estudo o levantamento realizado por Neves, de 1933 a 2015, que foi complementado para os anos de 2016 a 2023. Assim, no mapa apresenta-se a aplicação do método de Thyssen, que determina as áreas de influência de cada estação selecionada frente às bacias hidrográficas de Petrópolis. Na terceira etapa, temos a análise de consistência dos dados de chuva, onde aplicou-se uma relação entre a média dos acumulados de chuva de 2 estações de apoio e o acumulado de chuva da estação de análise. Pode-se verificar pelos gráficos apresentados que todas as estações adquiriram um R² superior a 0,99, sendo uma validação da consistência dos dados. Na quarta etapa, a análise do comportamento das precipitações antecedentes nos dias de ocorrência dos eventos de movimentos de massa e inundações levantados. Assim, por meio das áreas de influência determinadas por Thyssen, torna-se possível correlacionar os dados de chuva mais representativos para cada evento de inundação e movimento de massa levantado. Assim, foram analisadas as chuvas com até 14 dias de antecedência, onde elaborou-se gráficos de dispersão e boxplots, de modo a determinar um limiar mínimo que indica-se que, a partir deste valor, haverá a ocorrência do evento, sendo este valor adotado como o primeiro quartil dos boxplots. No final, com os limiares de cada dia, de 0 a 14, estabeleceu-se a curva limiar para cada tipo de evento, onde a área acima da curva indica a provável ocorrência do evento. Na quinta etapa, propõe-se por meio do software Minitab a aplicação do teste de Mann-Kendall e a análise de mudanças graduais do aumento do número de dias chuvosos, considerando as estações levantadas. Por fim, propõe-se a discussão de como a possível tendência verificada, associada às curvas limiares definidas, podem ser contrastadas aos níveis de alerta utilizados no município. Aqui, apresento os gráficos estabelecidos para o dia de ocorrência do evento e os dias antecedentes, até o 14. É possível observar que a adoção do primeiro quartil se mostra satisfatória frente aos registros observados no gráfico de dispersão, processo realizado para os 2 tipos de evento em análise. Assim, apresento as curvas limiares, onde observa-se variação de 8 a 90,3 mm para inundação e 7,6 a 104,9 mm para movimentos de massa. Comparativamente, observa-se que os limiares para os primeiros dias são maiores para os eventos de inundação em relação aos movimentos de massa, sendo 79,7% do total acumulado associado ao 7º dia de antecedência, enquanto que, para os movimentos de massa, 87% dos acumulados referem-se ao 10º dia.
Em relação ao teste de Mann-Kendall, não foram determinadas tendências para os eventos analisados. A problemática com desastres naturais em Petrópolis é secular, constatando-se pelo estudo o elevado número de registros dos eventos onde foi possível estabelecer as curvas limiares associadas ao dia e a 14 dias de antecedência sobre movimentos de massa e inundações. A curva limiar dos eventos de inundações apresentou maiores variações nos primeiros dias de antecedência, sendo cerca de 80% do acumulado registrado associado ao 7º dia antecedente. Aos deslizamentos, por sua vez, apresenta-se cerca de 87% ao 10º dia de antecedência, indicando seu maior tempo de resposta em relação às inundações. Entretanto, ressalta-se que a análise de inundações frente aos dias antecedentes de chuva permite maior precisão ao monitoramento do sistema de alarme. Em relação ao teste de Mann-Kendall, não foram verificadas tendências de aumento do número de dias de ocorrência dos eventos analisados frente aos limiares estabelecidos. Assim, propõe-se a estudos futuros considerar uma análise com menor intervalo de tempo, onde ocorra a eliminação dos eventos que não são desencadeados pela chuva. Considera-se primordial a implementação por parte da Defesa Civil e Gestão Municipal de Petrópolis o monitoramento de chuvas antecedentes quanto aos eventos analisados. A implementação efetiva dessa medida pode contribuir para a mitigação do risco à população sobre os impactos ocasionados por esses desastres. Aqui apresento as referências bibliográficas utilizadas no estudo e deixo meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Escola de Minas, ao CNPq e à CAPES.